Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora, para que você se informe e forme a sua opinião. Como você enxerga o mundo? Hoje eu te faço essa pergunta de forma literal mesmo, viu? Porque queremos saber como está a saúde dos seus olhos. São eles que nos permitem compreender, através de imagens, o que acontece à nossa volta e por isso é tão importante cuidar deles para que possamos ver claramente durante toda a nossa vida. Só que isso passa primeiramente por um frequente acompanhamento médico, o que muita gente acaba deixando de lado aqui no Brasil. Por isso eu fui até uma clínica especializada nos cuidados com a visão para saber qual a importância dos exames oftalmológicos. E também aproveitei para conferir como está a saúde dos meus olhos. Vamos acompanhar. E aí, você de casa, tá me vendo? Calma, calma, aquilo não significava um problema, pelo menos não por enquanto, viu? A gente desfocou propositalmente a imagem para chamar a sua atenção para a importância do cuidado com a saúde dos olhos. Afinal, tem um ditado muito antigo que diz que eles são as janelas da alma. Se isso for verdade, como é que você está cuidando das suas? Essa não é uma realidade muito positiva aqui no Brasil não, viu? Tem uma pesquisa do Datafolha que aponta que 1 em cada 4 brasileiros não frequentam o oftalmologista. E aqueles que vão, o fazem a cada 2 anos, pelo menos, o que não é recomendado pelos médicos. Por isso a gente veio até uma clínica aqui em Taubaté, no interior de São Paulo, para te mostrar como funciona hoje em dia uma consulta com um oftalmo e para eu aproveitar também e já checar como que está a saúde da minha visão, já que a minha última consulta foi em fevereiro do ano passado. Vamos lá conferir então? Olá, Guilherme, tudo bom? Com licença, viu? Seja bem-vindo. Obrigado por nos atender aqui no meio do expediente, arrumar um tempinho para falar com a gente, doutora, pessoal de casa que está acompanhando esse Aparecida Debate. A gente está aqui no Hospital de Olhos em Taubaté, conversando agora com a doutora Juliana Freire, para a gente falar um pouquinho então sobre a importância desse cuidado com a saúde dos olhos. E eu tenho a sensação, doutora, que essa é uma pauta cada vez mais necessária, né, entre as pessoas. Sim, importantíssimo o cuidado e a prevenção das doenças, né? A gente vive hoje, doutora, num mundo de muitos estímulos para os olhos, né? A gente tem aqui, naturalmente, quem está em casa já está vendo, né? Telas que nos auxiliam em várias coisas no dia a dia. Mas essa se tornou, por exemplo, uma preocupação e é um fator de cuidado, de atenção com essa nova tendência da gente estar cada vez mais exposto a elas? Sim, sem dúvida. Não só os adultos, como as crianças, né? Antigamente, os adultos é que ficavam muito em computadores e tudo mais. Agora as crianças também, depois de pandemia ou advento de celular, isso se tornou muito mais frequente. E com isso surgem outras patologias que podem, na realidade, prejudicar não só o desenvolvimento visual, como condições como olho seco, cansaço no final do dia, dor de cabeça, que a gente consegue contornar numa consulta oftalmológica de rotina. Doutora, você falou de uma consulta de rotina, né? A gente sabe que o cuidado com a saúde é uma pauta muito importante, mas que às vezes a gente tem que estar lembrando, reforçando, primeiro com a gente, né, e depois com quem está perto de nós, com a nossa família, nós lá na TV, lembrando o pessoal de casa da importância desses cuidados. Agora, com a saúde dos olhos, quando a gente ouve as pessoas nas ruas, a gente vê que isso parece que é ainda mais frequente, né? Às vezes as pessoas esquecem, nunca foram num oftalmo, ou já foram, mas estão usando um óculos que foi receitado há 3, 4, 5 anos, às vezes mais tempo. A senhora percebe isso também aqui no dia a dia, no consultório? Sim, bastante. E é muito importante saber que a consulta oftalmológica deveria ser feita por todo mundo, anualmente, com ou sem problema de visão. Então, porque tem tudo essa, eu não vou no oftalmo porque eu enxergo bem. Primeiro, a gente tem que saber se ele enxerga bem, porque nem sempre ele está enxergando e acha que enxerga. Isso acontece muito com criança. Pois é. Né? A gente não sabe se a criança enxerga bem. Se acostuma com aquilo é o normal para ela. E acha que isso é normal. Tem um momento certo? Quando que começa? A gente sabe que lá no início, após o nascimento, já tem aquele primeiro exame, teste do olhinho, né, com a criança, mas também às vezes os pais esquecem, vão ver isso quando entrar na escola. Mas esse é um trabalho que já tem que ser feito desde bebê mesmo, depois daquele teste do olhinho a gente já tem que ter essa rotina de continuar com essa atenção aos olhos? Sim. O ideal é que a primeira consulta seja feita até o primeiro ano de vida, principalmente para avaliar esses outros casos que não são pegos exatamente ali no teste do olhinho.
Por exemplo, o retinoblastoma, que é uma doença hoje muito difundida. Ela pode sim, frequentemente estar presente ao nascimento, então seria pego no teste do olhinho, mas ela pode aparecer nos primeiros semanas, meses de vida. E a gente pega nesse próximo dentro do primeiro ano de vida. Outra coisa muito importante, a criança quando ela nasce, ela não sabe enxergar. E ela vai aprendendo a enxergar conforme os estímulos que ela recebe. Então, a gente não sabe se a criança está aprendendo a enxergar direitinho ou não se a gente não testa, se a gente não faz o exame. Às vezes a criança enxerga tudo, mas pode estar enxergando de um olho só. Você não sabe se ela está enxergando dos 2 olhos. E para aproveitar essa visita, sempre que a gente sai lá do estúdio, a gente aproveita para conhecer, para trazer opiniões de especialistas, mas também para conhecer, para vivenciar um pouquinho da rotina do que a gente está falando. Já que hoje a gente está falando de saúde dos olhos e a gente quer levar esse alerta de quem está em casa precisa ter esse cuidado e mostrar para quem ainda não conhece ou não lembra, porque já passou faz muito tempo numa consulta, Sim. Mostrar os principais pontos numa consulta num oftalmologista. Queria perguntar para você, doutora, se eu posso aproveitar a ocasião, então, para ver como é que está a saúde dos meus olhos? Claro Tem que como? sim, será um prazer. Bom, nesse exame, o que nós avaliamos? A gente avalia a córnea, a saúde ocular da superfície que tem nos nossos olhos, conjuntiva, a gente diagnostica conjuntivite, por exemplo, presença de corpo estranho intraocular, a posicionamento ou não dos cílios, é onde a gente vê casos de uveíte, a gente vê glaucoma e a gente vê também a catarata, que é muito importante, geralmente mais nas idades um pouquinho mais avançadas. Pode encostar aqui o queixo e a testa, e daí nós vamos focar lá na sua córnea. Ótimo, olha, eu vejo a córnea perfeita, cílios, a íris, a função da íris. Aqui a gente faz um exame também que a gente vai analisar o nervo. O nervo é onde aparece a alteração de glaucoma. Nós usamos essa lente para focar lá no fundo do olho e o nervo do Guilherme é perfeito, sem nenhuma alteração de glaucoma. Então isso a gente faz nos 2 olhos, a gente vê primeiro um, depois o outro. A gente consegue ver o nervo também. Perfeito. Você que está acompanhando aí de casa agora e que frequentou um oftalmo recentemente, né, ou que em algum momento da sua vida já fez uma consulta, vai reconhecer esse aparelho aqui, né? O exame de refração, que é um momento bem comum e esperado, principalmente para aqueles que estão com aquela dúvida, né, doutora? Será que eu preciso de óculos? Será que já uso? Será que o grau do que eu uso mudou? Então explica pra gente para que serve, como é que um oftalmo utiliza corretamente esse equipamento. Sim, esse exame hoje, muitos no começo têm agora um aparelho que ele faz automaticamente uma refração. Inclusive, a gente consegue achar até aplicativo de celular hoje que faz a nossa refração. Verdade. Só que a nossa refração fidedigna, ela é subjetiva, ela depende da gente. Por isso que esse exame nunca ficou em desuso. Então, você chega num aparelhinho lá e faz sua refração, você não consegue ter certeza que aquilo vai estar fidedigno. Por isso que esse aparelho nunca saiu de uso. Então a gente precisa colocar e você vai escolher um olho separado da outra, qual que é a melhor visão que você quer ter, independente do que os aparelhos automáticos dizem. Então é muito importante, é um exame que sempre tem que ser feito, não dá para ficar com o resultado só de aparelhos automáticos. Esse é de extrema importância e é onde a gente detecta os erros refracionais, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia e depois dos 40, aquela dificuldade de perto, que é a presbiopia. Então é muito importante a realização desse exame para a gente poder fornecer ao nosso paciente a melhor visão possível para cada um. Falei ali que a gente tinha um exame que as pessoas lembram muito quando a gente fala do uso de óculos, por exemplo, mas já entendi que esse aqui também é um exame muito importante nesse atendimento oftalmológico, né? Sim, importantíssimo. Esse é um mapeamento de retina onde a gente consegue diagnosticar diversas patologias relacionadas a diabetes, relacionadas ao glaucoma, pressão alta no corpo. É onde diagnostica alterações de bebês, como retinoblastoma, por exemplo, muito difundido ultimamente. Então é importantíssimo o exame de mapeamento de retina também para prevenir casos graves de descolamento de retina.
Então é muito importante que em toda consulta oftalmológica o paciente seja submetido ao exame de fundo de olho ou mapeamento de retina. Olha lá para a esquerda, para baixo, aqui para o meu lado, olha bem em frente. Bem, doutora, a gente acabou de fazer um exame, né, que a senhora falava dessa importância dentro de uma consulta, de se ver o fundo do olho, e a gente tem aqui a imagem que vocês veem nesse exame, é isso? Exatamente. Então é essa imagem que nós avaliamos no mapeamento de retina. Quando estamos com aquele capacete e a lente, essa é a imagem que aparece. Então nós avaliamos o nervo, onde aparecem alterações de glaucoma, alterações inclusive que podemos ver. Quando você tem, vamos supor, um inchaço em cada olho, você consegue perceber alteração como aumento de pressão intracraniana, como casos de tumores cerebrais. A gente consegue diagnosticar também, muitas vezes, por um exame oftalmológico, para você ver como ele engloba não só alterações oftalmológicas, como alterações sistêmicas também. Então nós avaliamos o nervo, os vasos da retina, que é onde aparece a alteração do diabetes, da pressão alta, a área central da visão, onde aparecem as degenerações maculares, que eu falei que são das pessoas um pouco mais velhas, e é uma documentação de um aparelho sensacional que hoje também conseguimos fazer sem dilatação pupilar. Aliás, doutor, imagino que quem vai para uma consulta, qualquer que seja a especialidade, sempre espera ouvir esse tipo de fala, né, do médico, do especialista no fim, que tá tudo certo, pode ir para casa, às vezes um acompanhamento aqui ou ali, mas tudo nada tranquilo. grave. Agora, eventualmente, são descobertos problemas. Mas hoje, doutora, com a medicina, no que diz respeito a tratamento também, as pessoas têm que ficar preocupadas, ou mesmo quando descobre uma doença pré-existente, algum problema, ela já pode ser bem orientada e ir para casa, de certa forma, tranquila. Sim, hoje dentro da oftalmologia existe uma gama gigantesca de doenças e tratamentos hoje muito difundidos. Então, é muito difícil hoje você diagnosticar algum problema oftalmológico que não tenha tratamento. Então, é muito bom. Lógico que existem distrofias, alterações genéticas, que sim, mas a imensa maioria, hoje, com avanço científico, a gente consegue diagnosticar precocemente e tratar. E nessas que são mais complexas, orientar o paciente nos que não têm tratamento, como que ele vai seguir a vida com as sequelas possíveis que ele possa ter. Então, a oftalmologia hoje tem um avanço muito grande dentro da tecnologia e do desenvolvimento da medicina. Por isso, quem está em casa, se ainda não está procurando nesse momento, procure o mais rápido possível um oftalmo, então, para fazer o acompanhamento, se já faz tempo que não passa, né? Sim, doutora? a prevenção é o principal. E acho que uma última pergunta, doutora, que eu tô aqui, tá passando aqui pela minha cabeça e às vezes vai ter mais gente, principalmente que trabalha comigo, com a mesma questão. Como é que tá o olho do Guilherme? Posso ir para casa tranquilo? Excelente, uma vez por ano, mais do que o suficiente. Nos encontramos em breve, Guilherme. Nos encontramos em breve, então posso ficar mais alguns meses tranquilo, doutora. Tranquilíssimo, só o ano que vem agora. Tá ótimo, então, doutora, obrigado, viu? Felicidades. Pela recepção e pela ajuda com a gente poder falar mais sobre isso com o pessoal de casa. Foi um grande prazer. Sem dúvidas, uma consulta de rotina como essa é uma experiência rápida e que pode salvar a sua visão. E para continuarmos falando sobre este assunto, no próximo bloco, vamos receber em nosso estúdio 2 convidados que nos auxiliarão a falar sobre a saúde dos olhos. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre a saúde dos olhos. Afinal, são eles as nossas janelas para o mundo e por isso é tão importante mantermos uma rotina de cuidados. No primeiro bloco, nós falamos sobre a falta de uma rotina de consultas como um dos fatores que dificulta o controle de doenças ou disfunções oftalmológicas. Quais será que são os outros obstáculos para ter uma visão saudável? Como mudar isso? Para nos ajudar neste tema, participam conosco Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista e membro do CBO, além de presidir o Instituto Penido Bunier, hospital considerado referência internacional na oftalmologia. Ele é formado pela Faculdade de Ciências Médicas da PUC de Campinas. Leôncio, boa noite, viu? Obrigado pela participação com a gente. Boa noite, Guilherme.
E também temos a alegria de receber presencialmente aqui Vilma Leles Barbosa Lorenzo Acácio, graduada em Medicina pela Universidade de Taubaté, possui especialização em oftalmologia e em glaucoma, além de doutorado em oftalmologia. Atualmente é médica colaboradora do Serviço de Glaucoma do Hospital das Clínicas, da FMUSP, e cirurgiã no Hospital de Olhos do Vale. Ela também é professora do Departamento de Medicina da Unital. Vilma, boa noite, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente. Muito boa noite, Guilherme. Bem, a gente estava no bloco anterior mostrando um pouco como é uma rotina, né, de consulta, como é uma consulta de rotina também daquelas pessoas que deveriam procurar um médico oftalmologista para saber como está a saúde dos olhos. E, Vilma, a gente percebeu que tem pesquisas que apontam que esse número é muito baixo, né? O número de pessoas que realmente frequentam com uma regularidade, procuram um oftalmologista, né? Essa regularidade, pelo que os próprios especialistas apontam, deveria ser de pelo menos um ano e muita gente não vai ou vai com intervalos muito grandes. Para a gente começar de forma geral nesse tema, Vilma, tem várias doenças que podem causar prejuízos para a nossa visão e muitas delas acabam sendo silenciosas, né? Por isso é tão importante ter uma rotina de consultas? Exatamente. Se a gente falar sobre rotinas de consulta, isso começa na infância, né? Então, para a gente ter uma noção geral, assim que a criança nasce, o bebê já precisa ter um exame dos olhos. Esse exame, via de regra, é feito no berçário por pediatras. Então, eles avaliam os olhos das crianças e fazem o teste do olhinho, que é aquele teste para ver se tem um reflexo vermelho. Isso já pode identificar algumas doenças congênitas nesse momento, mas há doenças que podem surgir logo na primeira infância. Então, o pediatra também avalia essas crianças ao longo dos primeiros anos regularmente. Então, é importante levar as crianças também para essas consultas com o pediatra e prestar atenção também nesse aspecto. Por volta dos 3 a 5 anos de idade, é obrigatório uma avaliação oftalmológica da criança, porque aí nesse período ela está na fase de desenvolvimento da visão, que ocorre até por volta dos 7 a 8 anos de idade. Então, até os 7 a 8 anos de idade, nossa visão é formada. A partir daí, se houve algum problema que atrapalhou essa formação, nós não conseguiremos o desenvolvimento adequado. Então, entre 3 e 5 anos de idade, é muito importante ter um exame oftalmológico completo. A partir daí, a gente tem a oportunidade na escola de observar se está tendo alguma dificuldade ou não e procurar um médico. A gente volta a procurar rotineiramente depois dos 40 anos, quando a gente começa a ter dificuldade de visão de perto, todo mundo começa a esticar o braço. Nessa hora, a gente se lembra de novo da consulta. E ali, além das pessoas terem a oportunidade de ter seus óculos prescritos para enxergarem melhor, na verdade, o que o médico oftalmologista está fazendo é avaliar os olhos dessa pessoa para saber se não tem nenhum tipo de doença, como você mencionou, que seja uma doença silenciosa, quer dizer, doenças que não estão dando sintomas, mas que podem levar à perda visual. Entre elas, glaucoma, retinopatia diabética, são as mais prevalentes. Leôncio, a gente ouviu a Vilma falando aqui um pouquinho desse acompanhamento já na infância, né? E acho que é importante a gente falar sobre isso com quem está em casa, porque, como a Vilma lembrou, né? A gente tem logo no nascimento da criança, nos primeiros dias de vida, o teste do olhinho, que é um momento, um teste obrigatório que as crianças vão passar no hospital, mas depois disso, muitas vezes pais e mães acabam deixando isso passar, né? A criança vai ter a primeira consulta quando está em idade escolar, isso se manifestar algum indício de que está tendo dificuldade para enxergar. Não deveria ser assim, né? Exato, Guilherme. A Vilma pontuou muito bem. A visão ela é importante em todas as idades da nossa vida. Por quê? Porque 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. E no aprendizado, agora que nós estamos na fase da volta às aulas, é muito importante saber se seu filho enxerga bem, se ele tem um bom rendimento escolar. Tudo isso é dado pela visão. E tem o problema da ambliopia, que às vezes a criança tem mais grau, ou ela necessita de óculos em um olho e não no outro. Então, nós temos que prevenir essa ambliopia, identificá-la, diagnosticá-la e estimular aquele olho amblíope, aquele olho que enxerga menos, a forçá-lo a enxergar. E isso tem que ser feito esse tratamento, o tampão com oclusão do olho mais fraco,
até os 8 anos de idade. Por isso é fundamental nós termos, os pais terem essa necessidade de buscar informação e de saber com relação a como nós sempre estarmos preocupados com o desenvolvimento ocular. A gente gosta de falar da saúde das crianças aqui no nosso espaço, Vilma. E quando a gente fala da saúde dos olhos especificamente, é importante a gente reforçar com quem está em casa que tem muitas vezes algumas situações que acabam mascarando isso, né? Então, às vezes o pai ou a mãe está vendo ali o filho com dificuldade na escola, pensa, nossa, ele tem dificuldade de aprendizagem. A gente ouviu também alguns relatos com outros especialistas no que diz respeito àquela coordenação, aquela noção de espaço sensorial, né? Então pensa, meu filho é muito desastrado, meu filho cai o tempo todo. E a criança nem sempre manifesta que ela está com dificuldade, porque para ela aquilo é normal, né, Vilma? Aquilo, se ela enxerga parcialmente, se ela não tiver a visão de um olho, por exemplo, ela não consegue ter sozinha a noção de que aquilo não é a visão adequada, né? Isso. Quando a gente fala da criança, então a gente precisa, primeiro os pais podem observar, né? A família pode observar que se a criança tem algum pequeno desvio, se supõe que tem algum tipo de estrabismo, algum desvio do olho, é fundamental avaliar. Os menores desvios são os mais responsáveis pelas perdas visuais. Então, desvios muito grandes, que são muito óbvios, né? Aquele estrabismo muito amplo, nem sempre causam uma baixa de visão tão intensa quanto os estrabismos pequenos. Então, se os pais observarem alguma alteração, eles precisam procurar o oftalmologista. Aí depois vem a fase escolar, né? Na fase escolar, começa sempre com essa questão do aprendizado. E existem crianças que apresentam algumas dificuldades, né? Existem vários tipos de dificuldades de aprendizado, a gente está generalizando aqui, mas algumas delas podem ter uma causa oftalmológica ou serem melhoradas a partir de uma melhora da visão. Então, esse trabalho normalmente feito entre escola, psicopedagogos e fonoaudiólogos, às vezes, e o oftalmologista, ele é fundamental. Essa integração ajuda a identificar na criança onde está realmente o problema para poder cuidar. Algumas vezes, a melhora da condição visual é suficiente para que a criança melhore na escola. Tá? Então, essa divisão de tarefas aí nessa fase ela é muito importante. Um outro aspecto que você comentou, você falou assim, a criança cai quando vai brincar e tal. A visão, ela é extremamente importante para as atividades físicas, né? Nós estamos falando aqui da criança, da brincadeira, mas depois no adolescente, quando começa a praticar esportes e talvez até se tornar um jogador profissional, nessa fase a pessoa precisa não só enxergar distante, então vamos imaginar aqui no futebol, que é o nosso esporte-chefe do país, né? A pessoa precisa enxergar a distância, precisa ter uma noção, tem que ter bom campo de visão para que ele possa enxergar várias coisas acontecendo simultaneamente. Ele precisa ter boa noção de profundidade. Para que tudo isso aconteça, ele tem que ter uma condição visual boa nos dois olhos. Então, começa lá na prevenção da criança, continua na avaliação do adolescente, para que ele possa ser um esportista com qualidade, né? Para que ele ande de bicicleta sem complicações, sem riscos, ou para que ele pratique um jogo com maior qualidade. Vilma, já que você falou desse ponto, né, de, por exemplo, atividades físicas, brincadeiras, esportes, que exigem esse esforço do olho, né, esse esforço visual de ter uma noção de profundidade, de ter uma visão mais ampla. Eu tenho a sensação de que a gente tem sido treinado enquanto sociedade por vários fatores, um deles está aqui no meu colo, né? Estímulos que ficam sempre muito próximos do nosso rosto. Você acredita que isso de alguma forma pode impactar a longo prazo a saúde dos olhos, como vai ser a visão das próximas gerações? Isso comprovadamente tem impactado. É muito simples a gente pensar em alguns aspectos. Primeiro, quando a gente está olhando longe, nossos olhos estão alinhados, olhando para frente, reto. Quando a gente vai aproximando qualquer objeto, nossos olhos vão convergindo para que a gente possa olhar. Quando a gente fica muito diante de telas, né, celulares, tablets, computador, a gente acaba tendo muito esse esforço visual. Além disso, a gente faz isso, via de regra, em ambientes mais fechados. Então, a gente está tendo uma privação da luz do sol, da luz ambiente. Tudo isso faz parte de alguns
da possibilidade de gerar problemas aos olhos. E na criança é fundamental, como a Vilma falou, que nós temos que evitar hoje que a miopia, se puder, passe dos 5 graus, que daí você vai ter a alta miopia. E a alta miopia vai apresentar em alguma fase da vida comorbidades, que são catarata, glaucoma, descolamento da retina. Então, hoje começam a surgir conhecimentos para nós oftalmologistas de estimular as crianças a terem mais atividades ao ar livre para poder não desenvolver, tentar controlarmos um pouco a miopia. Nos parece que a luz solar, a radiação ultravioleta, tem um importante fator na estimulação da produção de algumas células da retina, na produção da dopamina, que tem um poder de contenção do diâmetro anteroposterior do globo ocular, não aumentando tanto a miopia. O mesmo, estamos usando alguns tipos de lentes de óculos especiais para tentar controlar a miopia, lentes de contato, ou mesmo temos um colírio que pode ser indicado quando o oftalmologista nota que esse olho da criança está se desenvolvendo, está aumentando muito a sua refração, a sua miopia. Leôncio, já que a gente estava falando aqui dessa relação com a tecnologia, com esses estímulos, dessas luzes artificiais com o olho, você citou colírio, lentes. Vou aproveitar para uma outra dúvida que a gente vê com frequência entre as pessoas, e quando a gente vai às óticas, a gente vê muita propaganda, inclusive, nesse sentido, né? Uma lente especial que ajuda a proteger o olho ou diminui os impactos do efeito da luz do celular, de telas no olho. Tem até óticas que incentivam, vem aqui, a gente faz um óculos 100 grau, se você não tiver necessidade, mas para proteger o seu olho desse cansaço ao longo do dia. Essas lentes realmente funcionam? Como que elas podem contribuir quando a gente fala dessa questão da relação com a tecnologia, com as telas? Olha, Guilherme, existem controvérsias. Hoje, eu respeito muito o marketing, admiro muito o marketing, mas nós temos momentos em que o marketing acaba ficando maior que a própria ciência. Existem algumas lentes dessa que nós não temos comprovação se tem uma efetividade muito grande, diferente que eu esteja falando de uma lente para correção do seu grau de refração. Nós estamos falando aí, como você colocou, de lentes que têm algum filtro. Hoje fala-se muito em bloquear a luz azul, que é emitida pela luz fria, né? Aquele espectro da luz. Isso eu acho que ainda nós estamos estudando, estamos vendo a repercussão que está tendo. Muitas vezes na medicina, e na oftalmologia não é distinto, nós precisamos de um tempo, às vezes uns 10 anos ou mais, para poder saber se realmente nós vamos ter uma comprovação científica a respeito disso. E outra dúvida que fica sempre que a gente conversa com o pessoal de casa, Vilma, queria que você ajudasse a gente nisso, no que diz respeito ao uso de colírios, né? A gente sabe que nessa mesma linha tem um longo mercado, um extenso mercado de marcas de produtos que vendem colírio para melhorar a lubrificação dos olhos também, mas também acaba entrando aquele uso indiscriminado de colírios de corticoides ou aqueles colírios de clareamento do olho, né? Quando a pessoa começa a ficar com o olho tendo ficando com o olho vermelho e coceira, enfim. Como é que esse uso também sem um acompanhamento, uma indicação médica pode afetar os olhos? Também tem que tomar cuidado com esse mercado? Ótima questão. É extremamente importante a gente falar disso, porque é muito frequente as pessoas sentirem qualquer desconforto, um desconforto que ele acha que é pequeno, e aí ele acaba procurando numa farmácia uma prescrição para aliviar aquele sintoma rápido. Colírios lubrificantes, puramente lubrificantes, a gente tem uma gama enorme no nosso mercado e eles, via de regra, não causam nenhum tipo de problema. É mais realmente uma lubrificação para o olho. Mas acontece que alguns deles vêm com alguns aditivos e o mais frequente são esses que deixam o olho mais branco. Então, a gente tem um clássico de décadas que as pessoas falam, eu uso muito esse colírio porque eu acordo com o olho vermelho, pingo ele fica ótimo,
ou eu vou fazer minha maquiagem, meu olho está vermelho, eu pingo e ele clareia rápido. Na verdade, a gente está causando uma alteração nos vasos, né, da parte externa do nosso olho regularmente, porque se o nosso olho ficou mais vermelho, é porque as veinhas do olho se dilataram. Então, colocar um colírio que faz esses vasos ficarem menores, naquele momento é ótimo, mas o uso repetitivo disso causa problemas. Então, isso não deve ser utilizado. Outro problema que você mencionou são os corticoides. É extremamente relevante a gente pensar nisso. Para todas as pessoas isso é importante, mas eu vou dar destaque para o adulto jovem, para aquele garoto, adulto jovem que tem alergia, que tem rinite, está sempre espirrando, os olhos coçam, o olho está incomodado, e aí quando ele usa antialérgico ou quando ele usa especialmente o corticoide, melhora muito, alivia demais os sintomas. E qual o problema? Corticoide pode elevar a pressão dos olhos e isso também faz parte daquela questão que você comentou, isso é assintomático. Quando a pressão dos nossos olhos se eleva lentamente, e é assim que acontece na maior parte das vezes, a gente não é capaz de perceber. Então, a gente não tem sintoma nenhum e o uso recorrente de corticoides pode levar ao aumento da pressão intraocular e o problema do aumento dessa pressão é que ela leva a uma atrofia do nervo óptico, que a gente chama de glaucoma. Então, infelizmente, eu já conheci vários adultos jovens que perderam a visão por completo, de forma irreversível, pelo uso indiscriminado de corticoide. Então, não façam uso de corticoide sem a prescrição do médico, sem a manutenção do tratamento. Quando a gente receita a quantidade ideal pelo tempo ideal. Não mantenha o colírio na sua casa e use de novo se você achar que é o mesmo problema. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre a saúde dos nossos olhos. São eles que nos permitem compreender, através de imagens, o que acontece à nossa volta e por isso é tão importante cuidar deles para que possamos ver claramente durante toda a nossa vida. Só que isso passa primeiramente por um frequente acompanhamento médico, que como a gente já falou aqui no programa, muita gente acaba deixando de lado aqui no Brasil e além disso, existem tantos outros desafios que já ilustramos para manter uma boa visão das pessoas nos dias de hoje. Mas vamos continuar trazendo então algumas orientações para ter uma boa visão? Voltamos a conversar aqui então com a Vilma e com o Leôncio. A gente falou bastante dos mais jovens nesse bloco anterior, no segundo bloco do programa, né? Sobre as crianças, os adolescentes. Leôncio, queria que você comentasse agora um pouquinho com quem está em casa. A gente tem um público também que sempre acompanha o programa, que já está mais próximo da terceira idade, né? E aí quando a gente fala dessa faixa etária, quais são os cuidados e os pontos em que eles precisam ter mais atenção no que diz respeito à saúde dos olhos? Olha, Guilherme, Vilma, é muito importante, como a Vilma colocou, lá próximo aos 40 anos, começa a presbiopia, né? A dificuldade de enxergar de perto, né? E isso é fundamental. Então, temos que procurar o oftalmologista e nessa época, geralmente, é prescrito um óculos, aquele do braço curto, que a pessoa está alongando o braço para enxergar e daí começa a corrigir. Nessa consulta, geralmente o oftalmologista vai se ater também ao segmento anterior, à córnea do paciente, ao cristalino, à pressão intraocular. Então, muitos diagnósticos de comorbidades oculares podem iniciar nessa idade. Não digo aos 40, mas a partir desse hábito que você vai ter de retornar ao oftalmologista para fazer um check-up da sua refração, novas medidas e novos diagnósticos poderão surgir, sempre com a ideia de nós fazermos uma prevenção da oftalmologia. E não podemos esquecer que em torno dos 55 anos de idade pode começar a surgir a catarata, que pode ter sérias restrições, porque hoje a dirigibilidade é muito importante. É muito comum nós recebermos no nosso consultório pessoas que foram barradas na renovação da carteira de habilitação por causa da visão.
E, Vilma, queria que você comentasse também um pouquinho essa questão com quem está em casa, né? Principalmente para esse público, então, adulto ou para esse público mais maduro, que está na terceira idade ou chegando na terceira idade, quais são esses passos, além dos que o Leôncio citou, que são pontos chaves para a gente estar atento na hora de cuidar dos olhos? À medida em que a gente envelhece, nós vamos tendo grandes riscos de problemas de saúde, né? Isso é natural, é como o nosso organismo como um todo. As doenças mais comuns são hipertensão, diabetes, né? E nos olhos, as 3 principais causas de perda de visão, de baixa de visão, é a catarata, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. O que é muito importante a gente saber é que catarata é o que mais afeta a população e o que mais baixa a visão da população brasileira, mas a catarata é uma doença reversível. Você tem uma baixa de visão, se for exclusivamente por catarata, uma cirurgia da catarata resolve o problema. Existem muitas propagandas, às vezes enganosas, de colírios, de chás, medicações, enfim, para tentar resolver a questão da catarata, mas não. No momento, nós só resolvemos isso com cirurgia e é reversível, a pessoa volta a enxergar. O maior problema são as 2 outras causas de baixa visão, que são a degeneração macular relacionada à idade, junto com a retinopatia diabética, que são 2 problemas da retina, que é lá no fundo do olho, e o glaucoma. Então, esses problemas é muito importante que as pessoas saibam que são problemas que podem causar uma perda de visão que não vai ser reversível e logo precisa de um diagnóstico bem precoce, porque se nós não podemos reverter esse problema, nós podemos parar esse problema. Então, precisa se tratar para não ter a progressão. Eu vou começar com você conversando sobre o glaucoma e vou deixar para o Leôncio depois falar, por exemplo, da degeneração, se ele preferir. Em relação ao glaucoma, ele pode acontecer na criança ao nascer, daí eu falei da importância do teste do olhinho na maternidade, mas ele pode acontecer ao longo da vida, tanto no adulto jovem quanto no idoso, mas o mais prevalente é no idoso. Então, à medida em que a gente envelhece, a chance da gente ter glaucoma aumenta. O que é glaucoma? É uma atrofia do nervo do olho, logo, nosso olho, que é como se fosse uma câmara, deixa de levar essa informação até o nosso cérebro, de uma maneira irreversível. Como é que a gente sabe se a gente tem glaucoma? No exame oftalmológico, quando o médico está examinando, assim que ele termina de prescrever seus óculos, que ele já sabe qual é a correção que você precisa, ele vai examinar a parte anterior do seu olho, medir a pressão dos seus olhos e examinar o fundo do olho. No exame do fundo do olho, a gente vê uma das partes, é o nervo óptico, e aí a gente sabe se tem indícios de que a pessoa possa ter essa doença do nervo, que é o glaucoma. E é fundamental tratar-se adequadamente. Então, o médico, via de regra, prescreve medicações. O tratamento, na maior parte das vezes, é com medicação, com colírios, que são disponíveis na rede pública. No país inteiro, há a distribuição gratuita de medicações para glaucoma. Mas existem outras formas de tratar, como terapias com diferentes formas de laser e vários tipos de cirurgia. Também é muito importante que as pessoas saibam que existem cirurgias para glaucoma, porque ao longo dos anos é muito frequente a gente ouvir as pessoas falando: eu nem sabia que existia tratamento cirúrgico para glaucoma. E existe, então precisa ir ao médico regularmente para fazer o diagnóstico e para fazer o acompanhamento, porque se eu disse que a doença precisa ser estabilizada, ela não deve progredir, o médico tem que examinar o paciente, fazer alguns exames complementares para ter certeza que realmente a doença está estabilizada. Porque se ela progredir, eu preciso mudar o tratamento que está sendo feito. Então, isso é fundamental a partir dos 40, mas especialmente a partir dos 50 anos. Orientações importantes da gente levar para quem está em casa. Doutor Leôncio também quer falar um pouco sobre essas doenças? Perfeitamente, Guilherme. A Vilma pontuou muito bem, aliás, ela é uma grande glaucomatóloga e é a secretária do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e ela merece todo o nosso apoio e eu estou muito contente de estar aqui debatendo com ela. Mas temos que lembrar a catarata. Você opera a catarata, você tem a restauração da visão. Se a retina estiver bem, se o nervo óptico estiver bem, se a mácula
que é um pontinho da retina, que tem o tamanho daquela cabecinha do alfinete prateado, da costureira, da vovó, de 1,5 milímetro quadrado, se ela estiver bem. Geralmente, a degeneração macular relacionada à idade ocorre em pessoas que têm uns 70, 75 anos ou mais, e a pessoa perde a visão discriminativa, a visão central, e fica enxergando como se fosse uma bola preta. Nós temos duas formas de degeneração macular, uma que é a forma seca e a forma úmida. Acho que a gente teve um problema na conexão com o doutor Leôncio, a gente já vai tentar restabelecer. Vou aproveitar até uma pergunta que a gente também queria trazer para esse debate aqui, viu? Mas se você puder nos ajudar. Peraí, o doutor Leôncio voltou com a gente? Então, já passar a palavra para o doutor, para a gente não interromper o raciocínio, doutor. Por favor, se o senhor puder retomar para a gente. Eu estava falando que a degeneração macular relacionada à idade tem duas formas, a forma seca e a forma úmida. A forma seca, ainda nós chamamos ela de benigna, ela traz uma restrição da visão central, mas não é tão importante. A forma úmida, o portador da forma úmida, ele perde a visão central, ele acaba ficando só com a visão periférica e a visão ficará limitada a uns 15, 20%. Se bem que hoje existem tratamentos com injeções antiangiogênicas, e essas degenerações maculares podem estar relacionadas a alterações vasculares que ocorrem devido a doenças sistêmicas, como hipertensão arterial, ou edema macular também do diabético. Então, quando você tem uma doença ocular associada a uma doença sistêmica, muitas vezes nós temos aí que tratar de uma maneira multifatorial, tanto com o clínico, como também com os oftalmologistas, para a gente preservar da melhor forma e tratar a visão desse nosso paciente na terceira idade. Bem, a gente citou aqui nesse bate-papo algumas intervenções cirúrgicas que podem ser feitas, e tem uma que ao longo da vida a gente conhece algumas pessoas, quem não passou por isso conhece algumas pessoas que procuraram ou que foram encaminhadas para esse tipo de cirurgia, Vilma, que é aquela cirurgia de correção de grau, né? Aquela cirurgia refrativa, é isso? Para diminuir a dependência do óculos. Como é que é normalmente esse encaminhamento de um paciente? Quais são os casos onde realmente é indicado? Porque a gente sabe, né, quem está em casa que já usa óculos desde a juventude, desde a infância, usa 10, 15, 20 anos, quando ouve falar de uma cirurgia assim, o olho até brilha, né, de vontade de passar menos tempo com isso aqui no rosto. Mas como é que funciona esse encaminhamento? Isso. Na verdade, a gente tem várias possibilidades de corrigir os erros de refração, que a gente diz, né? Quer dizer, o grau que a gente apresenta. As pessoas podem ter miopia, hipermetropia, astigmatismo, e para corrigir esse grau, para que as pessoas possam enxergar melhor, o fundamental é óculos. Esse resolve a maior parte dos problemas. Mas existem outras alternativas. Então, as lentes de contato são ótimas alternativas para que a pessoa possa estar livre dos óculos. Vamos imaginar que ela vai praticar uma atividade física e ela precisa estar de lentes de contato para conseguir ter uma liberdade por um esporte, por exemplo. Mas existem questões que não são absolutamente corrigidas com isso. E vou citar um exemplo, pensando aí no adolescente, no adulto jovem, que é o ceratocone. Ceratocone é uma degeneração da córnea. Então, a nossa córnea, que é essa parte bem anterior do olho, que cobre o colorido do olho, ela tem que ser curva, né, com uma curvatura bem regular e tem que ser bem transparente e ter uma espessura certa. Se essa córnea for muito irregular, dependendo do formato, é o que a gente chama de ceratocone. E isso causa uma baixa de visão que dificilmente é corrigida pelos óculos. E aí um tipo de lente especial, uma lente de contato especial, vai ajudar essas pessoas a terem melhor visão. Então, assim, a gente já consegue compensar várias questões. Mas aí, para a solução, vamos chamar de mais definitiva, como você comentou, quer dizer, posso ou não posso fazer uma cirurgia refrativa para ficar sem óculos? É como se a gente considerasse como uma cirurgia estética. É uma opção, não é uma necessidade, tá? E quem pode fazer?
Quem pode é quem tem uma córnea com uma determinada curvatura e espessura suficientes que, mesmo fazendo essa cirurgia a laser, que faz como se fosse um polimento da córnea e faz com que ela fique um pouco mais afinada, que esse tratamento não leve a complicações. Então, a gente precisa examinar o paciente, não só ver qual é o grau que ele apresenta, mas também saber dessa condição da córnea para saber se essa pessoa não terá complicações no futuro. Então, só uma avaliação oftalmológica para saber precisamente o grau e uma avaliação da estrutura do olho é que vai levar a essa indicação ou não da cirurgia. Bem, e nessas opções que a Vilma citou para a gente, né, tem o óculos que a gente está acostumado a ver as pessoas usando, como ela disse, tem as lentes de contato, né, que tem gente que prefere pela praticidade ou pela prática esportiva, enfim, tem vários motivos, e isso dá gancho para a gente trazer mais uma pergunta para o Leôncio, que é justamente a respeito desse manejo do uso das lentes, né, Leôncio? A gente sabe, inclusive, você tem algumas pesquisas nesse sentido, uma delas que fala essa possibilidade de maiores infecções, contaminações por causa do uso de lente nessa época do ano, como o verão, Leôncio. Explica para a gente quais que tem que ser os cuidados na hora de usar uma lente de contato. Olha, Guilherme, a lente de contato, sem dúvida, ela traz um grande avanço para o portador de uma metropia, de uma necessidade de grau. Ela melhora muito, na grande maioria dos casos, a visão lateral, ela dá uma qualidade de visão, quando você consegue corrigir todo o grau, maior do que o óculos. No ceratocone, hoje nós temos lentes de distintos designs e que até postergam a necessidade aí de um transplante, de uma outra correção cirúrgica no ceratocone. Agora, vamos dizer, na grande maioria dos pacientes, os pacientes têm miopia, um pouco de astigmatismo e usam aquelas lentes molinhas, gelatinosas, o que nós chamamos de hidrofílicas. Eles precisam ter muito cuidado com a asepsia, com o manejo dessa lente, né? Hoje nós temos lentes que permitem você tem o descarte diário, descarte semanal, descarte quinzenal ou até maior. Isso deve ser respeitado. O usuário de lente de contato, além de ter um bom hábito de asepsia das mãos antes de adaptar, de colocar essa lente, ele precisa ter em mente que qualquer sinal que o olho dê, um olho irritado, um olho vermelho, ele não deve insistir no uso dessas lentes, porque a córnea precisa de oxigênio para respirar, isso é a vitalidade da córnea. E quando você abafa, quando essa lente não está bem permeada ao oxigênio, chama-se neovasos, é uma córnea que fica mais débil para adquirir uma úlcera, adquirir uma infecção. Hoje nós temos parasitas de vida livre que podem, num simples respingo de água, eu já peguei pacientes que foram tomar banho de jacuzzi e que respingou na lente e que acabaram com uma infecção de acantameba, que é uma das coisas dos patógenos que nós menos desejamos que qualquer paciente nosso acabe por ter. Então, é muito importante a asepsia e não insistir, não abusar muito do uso da lente de contato. A gente espera que essas orientações possam ajudar quem está em casa, então, a se preocupar mais e cuidar mais da nossa visão, que é tão importante no nosso dia a dia. Eu garanto que quem já enfrentou um problema sabe da dificuldade que é e quem não enfrentou não quer passar por nenhuma situação como essa, né? Assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados. Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista e membro do CBO, além de presidente do Instituto Penido Burnier, hospital considerado referência internacional na oftalmologia. Ele é formado pela Faculdade de Ciências Médicas da PUC Campinas. Leôncio, boa noite, viu? Obrigado pela participação e até uma próxima. E agradeço também a Vilma Leles Barbosa Lorenzo Acácio, graduada em Medicina pela Universidade de Taubaté, possui especialização em oftalmologia e em glaucoma, além de doutorado em oftalmologia. Atualmente é médica colaboradora do Serviço de Glaucoma do Hospital das Clínicas da FMUSP e cirurgiã no Hospital de Olhos do Vale. Ela também é professora do Departamento de Medicina da Unital. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente.
E se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com seus amigos e familiares, você sabe, né? É só acessar o nosso canal no YouTube pelo link que está aparecendo aqui na tela e não se esqueça, quando comentar as nossas publicações, utilize a hashtag #AparecidaDebate. Meu agradecimento especial a você que ficou com a gente até agora. Uma ótima noite. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Até lá.